Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson Nunes, eu sou cabeleireiro, eu sou especialista em mechas e eu sou criador do programa Expert Mechas. O programa Expert Mechas é um programa onde eu ensino cabeleireiros e cabeleireiras, iniciantes ou cabeleireiros que já têm anos de carreira a se desenvolver no segmento de mechas, no serviço de mechas, e aonde eu faço com que você fature aí de 5 a 10 mil reais nesse nicho de mechas. É muito legal quando a gente começa a entender sobre mechas, quando a gente começa a estar dentro de um salão e você pensa, por que que eu preciso de aprender sobre divisões? Por que que eu preciso de entender sobre linhas e sobre divisões de cabelo? Então eu vou te explicar. As linhas de divisões, elas vão ser importantes para você em vários aspectos, Então, quais que são as linhas que a gente tem? A gente vai ter a linha. Então, vamos lá. Qual que é essa linha em pé? A linha, quando a gente trabalha ela em pé, ela é chamada de linha vertical, tá? Então, vocês anotem aí, linha vertical. A linha, quando eu trabalho ela deitada, ela reta, ela chama linha horizontal. Como que eu aprendi essa linha? Eu aprendi essa linha pensando o seguinte, se eu estou vendo o horizonte, então quer dizer que a linha horizontal é aquela linha reta, tá? Então tudo que eu vejo na minha frente, sem eu ter que fazer assim com a minha cabeça, é a linha horizontal. Então toda linha que a gente vai trabalhar reto, ela é chamada de linha horizontal, tá? A linha que eu trabalho ela desta forma, pegando ela inclinado, ela é chamada de diagonal. E essa linha que a gente trabalha num efeito sobe, desce, é a linha que é chamada de zigue-zague, tá? Anderson, para que eu preciso de saber sobre essas linhas? Tudo que você começar a fazer dentro do seu salão, dentro do espaço que você atende, qualquer cliente que você começar a atender, você vai precisar de saber sobre essas linhas. Se você vai fazer uma escova, você vai ter que dividir o cabelo da sua cliente. Se você vai fazer um penteado, você vai ter que dividir o cabelo da sua cliente. Se você for fazer tudo isso que você for fazer, primeiramente, mechas, você vai precisar muito dessa linha de divisão. Se você for fazer um penteado, você vai precisar de entender sobre linhas de divisões. Se você for fazer uma escova, você vai ter que entender sobre essas linhas de divisão. Se você for fazer um babyliss, uma finalização, você vai ter que fazer divisões, linhas de divisões. Tudo que você for trabalhar na sua cliente, você vai precisar de entender sobre essas linhas de divisões. Mas hoje eu vou falar sobre essas linhas de divisões para mechas, porque é isso que eu sou expert. Então, eu trabalho com mechas. O meu nicho dentro do salão é mechas. A grande maioria das clientes vem aqui atrás do meu salão, do meu trabalho, para fazer mechas, né? E é aquilo que eu ensino. Então, eu vou te ensinar as linhas de divisões para mechas, para vocês ganharem dinheiro com as mechas, entendeu? Então, ótimo. Se você entendeu essas linhas de divisão, a gente vai passar para um outro lado. O que vai definir o que eu quero fazer nessas linhas de divisões? O que vai definir o que eu vou trabalhar? O que vai definir vai ser o efeito que você vai querer criar na sua mecha. Mas antes, eu quero trazer aqui para vocês a boneca, onde a gente vai conseguir mostrar para vocês sobre linhas de divisões, tá? Se vocês têm dúvida na construção de linhas de divisões, eu vou mostrar para vocês. Por que eu trago todas as linhas mais fáceis possível? Porque eu não sou aquela pessoa que vou querer palco para cliente, ou palco para outro profissional, ou palco para aluno. Eu vou te ensinar o que você precisa saber da forma mais simples, tá? Então, eu não vou criar aqui na cabeça da minha cliente ou na cabeça dessa boneca algo que você vai chegar e vai falar, eu não consigo reproduzir isso. Por exemplo, se você pega uma técnica, quem conhece aquelas técnicas onde você vai fazer uma mecha com a cliente deitada a cabeça ou para trás, ou deitada a cabeça na mesa? Gente, isso é impossível dentro da realidade dos salões, pelo menos do meu aqui, é impossível você ter uma mesa no seu salão para você fazer uma mecha em cima da mesa, é meio complicado. Então, você trabalhar muito com a cliente com a cabeça assim para trás, porque a cliente ela já sente dor no lavatório.
Então, imagina se você desenhar, eu vejo muitos cabeleireiros, às vezes, fazendo técnica assim. Então, isso é um palco, tá? Isso é para você criar um palco mesmo para outras pessoas. Então, é algo fácil, é algo que você vai entender fácil, rápido e de fácil montagem. Então, vamos lá. Eu já mostrei para vocês como que são as linhas. Então, o que é mais importante você saber? Quando você estiver iniciando o seu cabelo, iniciando a sua cliente, você tem que considerar as linhas. Quais que são essas linhas? Essa linha que eu trabalhar desta forma aqui, olha para você ver, ela vai ser uma linha horizontal. Esta linha vai ser uma linha vertical, porque eu trabalho com ela em pé, tá? Então, é uma linha vertical. Vou selecionar esse primeiro quadrante, esse segundo quadrante, com outra linha vertical. Então, aqui eu fiz uma linha horizontal, uma linha nessa lateral vertical. Então, aqui eu tenho uma linha vertical, aqui eu tenho uma linha horizontal, ok? E agora eu posso definir qual linha que eu vou trabalhar com essa boneca. Beleza. Quando eu penso em contornos, se eu pensar em contornos, o que eu vou pensar? Logo vai me vir pela cabeça. Se eu penso em contornos, eu vou pensar em posicionar uma linha boneca, pessoal. É muito diferente da realidade no dia a dia. A cliente ela não tem essa perfeição que a boneca tem. Então, você vai precisar de analisar. Imagina que a minha linha vai ser uma linha desse contorno, vai ser uma linha, se eu fosse fazer essa mecha, uma mecha colada na raiz, uma mecha muito próxima da raiz, eu iria trabalhar esse primeiro contorno com uma mecha na diagonal. Você concorda? Então, vamos separar aqui o cabelo dela, né? Então, eu ia trabalhar com esses contornos com linhas diagonais e linhas horizontais, tá? Por quê? Eu ia primeiro precisar de pegar essa linha na diagonal, porque era um contorno. Eu vou selecionar uma mecha um pouquinho mais larga, só para vocês terem percepção aí na casa de vocês, tá bom? Então, eu ia pegar essa linha de diagonal. Atrás, eu vou precisar de pegar uma linha reta, né? Horizontal. Linha reta é horizontal. Nessa lateral, eu também iria pegar uma linha diagonal. Então, vamos pensar. Se eu quero fazer a construção de uma mecha mais próxima da raiz, isso daqui é a parte de trás. Os meus contornos, eles vão ser montados em diagonal. Não tem como eu montar o meu contorno na linha horizontal. Esses contornos, esses 2 contornos ou 3 contornos que você quiser montar, você vai montar ele com a linha diagonal, certo? Lógico que a parte da nuca você também vai fazer contorno, porém você vai montar ele com uma linha horizontal. Horizontal. E uma linha diagonal. Para que tipo de técnica? Para uma técnica que você fizer, mais próxima da raiz. Para aquela técnica que você pode trabalhar desfiando esse cabelo, ou você pode trabalhar sem desfiar o cabelo também. Você pode trabalhar com uma transparência mais fina nessa parte do seu contorno. Mas a questão é, quando você está fazendo uma mecha próxima da raiz, a sua linha de contorno, ela vai ser diagonal, tá? Por que ela vai ser diagonal? Justamente porque você vai querer volume. Contorno significa trazer volume, trazer maior quantidade de cor, maior volume de cor para as partes onde você quer mais iluminação. Então, aqui a gente está falando de linha, mas não tem como falar de linha sem falar, por exemplo, de um contorno, para eu te explicar um pouco de contorno. Como que você vai fazer a construção de um contorno se você precisa de entender como que vai ser posicionado esse contorno, né? Então, ótimo.
Nesse caso, eu tenho linhas diagonais, linhas horizontais, e aí agora eu preciso de fazer a construção dessa mecha, certo? Você tem a opção de fazer a construção dessa mecha subindo sempre na horizontal, porque você consegue subir essa linha na horizontal e você tem um resultado de um loiro super claro, de você ter um loiro pouco claro, médio claro. O que vai mudar, talvez, seja a quantidade de cabelo que você vai deixar no fundo. Por exemplo, se você está aqui fazendo a sua mecha, né? Você está ali, Anderson, eu quero fazer esse super loiro que você está ensinando aí, e eu quero fazer esse super loiro com as mechas tricotadas, com as famosas mechas costuradinhas, né? As mechas costuradas, gente, é uma mecha clássica. Não tem como você ficar posicionando mecha costurada muito na diagonal, porque a chance daquele papel, às vezes, sair do lugar e manchar a sua raiz é grande. Então, você tem que pensar aqui. Se você quer uma técnica costurada, eu vou ter que subir este cabelo todos na mesma linha horizontal, todas na linha reta. Eu vou ter que sair subindo todas as minhas linhas de mechas clássicas, tá? De mechas clássicas na horizontal. Não vai ter como você ficar posicionando muito na diagonal. Anderson, mas e se eu quiser posicionar na diagonal? Eu venho posicionando na diagonal, posiciono na diagonal. Consigo ir posicionando na diagonal? Consigo. Consigo ir posicionando na minha diagonal. Só que vai acontecer o seguinte, vai chegar lá no topo e o que vai acontecer? Você vai ter um triângulo. Um triângulo. Vou desenhar aqui para vocês verem. Vou posicionando, digamos que eu dividi essa cabeça assim. E estou trabalhando linhas retas, né? Linhas retas aqui. De um lado, eu trabalho linhas retas e vou chegar até a ponto de eu emendar essa linha. Você concorda comigo? Eu vou subindo linha reta, linha reta, até a ponto de chegar lá nesse topo aqui, ó. Vai sobrar uma única mecha, eu vou emendar os dois lados. Agora, se você vir trabalhando em diagonal, você vai ter que ir fazendo dessa forma. Detalhe que pode ser que este cabelo não dá para você trabalhar com os papéis, né? Dependendo do tamanho da cabeça da cliente, você não vai conseguir trabalhar. Vai chegar lá e você vai sobrar este biquinho. Então, dos dois lados, você teria um bico, tá? Então, você acabaria tendo que finalizar esse tupete da forma com uma linha horizontal, com uma linha reta, tá? Deixa eu ver se eu tenho um pincel preto aqui. Deixa eu ver se esse pincel tá legal. Então, você teria que finalizar com essa linha reta para você finalizar. Mas o que acontece, Anderson? Qual que é a sua indicação? Eu gosto mais de trabalhar com linhas, com mechas clássicas, com cabelos de costurados, com cabelos de micromecha, com as técnicas de mecha próxima da raiz, com as técnicas em linha, somente na linha na horizontal. Por quê? Porque eu acho mais fácil, eu acho que o risco de você manchar o cabelo é bem menor, e aqui eu estou te ensinando algo para ter um risco menor para você fazer um cabelo mais rápido e para você ganhar mais dinheiro, tendo certeza daquilo que você vai fazer e que você vai acertar aquilo que eu estou te ensinando, tá bom? Tranquilo? Ótimo. E aí, o que acontece? Então, eu já falei para vocês aqui, da linhas diagonal, da linha horizontal, da linhas verticais, zigue-zague, né? A zigue-zague eu ainda não mostrei. E aí, eu te mostrei que a gente tem um triângulo invertido. Você vai perceber que toda hora que você posiciona aquela mecha, né? Dependendo da linha que você escolhe, você vai formar ou um triângulo, ou um quadrado, ou um retângulo. E aí você tem que pensar em como que você vai finalizar aquilo, certo? Então, por exemplo,
eu gosto muito de falar sobre contornos, né? Por exemplo, quando você vai pensar em um contorno, a gente está pensando em posicionar mechas no contorno da cabeça da cliente. E qual que é o contorno da cliente? Você concorda que tudo que contorna, né, toda essa região aqui que contorna a cabeça da sua cliente é um contorno, né? Então, você não pode contornar a cliente só na frente, né? Eu vejo muitos profissionais postando fotos, e espero que você não seja um desses profissionais, que posiciona somente o contorno na frente, entendeu? E aí a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque o que eu ensino dentro do meu programa Expert Mechas é para você deixar as suas clientes lindas mesmo longe de você. Então, quando você posiciona um contorno muito marcado, quando você deixa aquele contorno muito grosseiro, né, que a sua cliente não vai ficar linda se ela não estiver perto de você, com o cabelo sempre escovado ou sempre arrumado, eu não acho legal esse tipo de trabalho. Por quê? A gente está vivendo essa geração que a cliente ela não frequenta o salão toda semana, 3 vezes na semana para escovar o cabelo. Às vezes ela vem, faz a mecha e ela consegue cuidar daquele cabelo. Às vezes ela vai lá no salão fazer tratamento daqui a um mês, depois ela volta. Enfim, não é aquela cliente que está frequente. Tem clientes que são frequentes toda semana, que gosta de fazer pacote de escova, né, que faz a unha e já gosta de escovar o cabelo? Sim, tem, mas não é a grande maioria. Então eu penso nisso, eu penso em deixar a minha cliente linda mesmo longe de mim. É isso que eu falo com elas quando eu começo a conversar, o primeiro momento. Falo, olha, o ideal da gente fazer um cabelo em você é que você consiga manter esse cabelo bonito, mesmo se você não estiver perto de mim, tá? Então eu não posso pensar em colocar, por exemplo, um contorno muito marcado, até porque você começa a conhecer as suas clientes. Eu aqui dentro do salão, eu não tenho cliente que é super blogueira, que é super famosa. Então, não é muito essa realidade que, às vezes, elas trazem como referência, né? Então, a gente precisa de adaptar essa intenção dela de ter o cabelo parecido com determinado cabelo de alguma atriz, de alguma modelo, e você trazer para a realidade aquilo que você vai reproduzir, né? Então, você precisa de conversar muito bem isso com a cliente, porque, às vezes, você cria nela um cabelo até muito parecido, mas que ela não compra, ela não veste aquele cabelo. Então, eu converso muito isso com as clientes. Olha, o cabelo é lindo, eu acho lindo essa técnica, eu acho lindo isso, mas você precisa de vender para a cliente essa transformação que ela vai viver diário, tá? Aquela transformação porque ela vai se olhar no espelho o tempo inteiro, ela vai olhar no espelho, ela vai escovar os dentes, ela vai olhar o cabelo, ela vai ir no banheiro, ela vai olhar o cabelo, ela vai olhar o cabelo o tempo inteiro, ela vai ter aquele cabelo. Então, você precisa de entender isso, tá? Quando você entender isso, que você reproduz aquele cabelo que ela quer, o desejo que ela quer, dentro da realidade que ela vive, para aquilo não ser algo que, às vezes, você acaba reproduzindo algo que vira contra você. Nossa, mas aquele contorno ficou super marcado, enfim. Então, isso é algo muito importante para você que está começando, para você que está iniciando no serviço de mechas, ou para você que já tem muitos anos de profissão e às vezes percebe que você vem errando isso. Então, vamos lá. Aí eu estou aqui nesse meu contorno, né? Então, eu estou pensando em contorno. Você concorda que se eu trabalhar linhas retas, todas horizontais, nesse cabelo, mesmo que eu esteja fazendo uma técnica de micromechas, uma técnica coladinha na raiz, vai ser muito difícil eu trazer um super clareamento para essa região? Vocês concordam? Vocês concordam que eu vou precisar de posicionar um papel nessa região
para que essa mecha inteira traga luminosidade para essa parte da frontal dessa cliente. Você concorda com isso? Quem concorda comigo? Quem concorda aqui no YouTube? Quem concorda aí no Instagram? Que se eu pegar linhas deixando... Primeiro eu pego uma linha de mecha, onde que eu vou fazer a minha descoloração. A segunda linha, talvez, vai ser uma linha que você vai deixar de transparência. A outra linha vai ser uma linha de mechas. A outra linha vai ser uma linha de transparência. Se você não pega essa fatia inteira na frente e posiciona um papel inteiro para você fazer um contorno, a sua cliente vai ter mechinhas iluminando, mas vai ser uma mechinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ela não vai ter aquele clarão do contorno. Ela não vai ter aquela luminosidade intensa do contorno. Então, você vai precisar de posicionar um papel aqui na frente também. Às vezes, você vai posicionar esse papel na diagonal, às vezes, você vai posicionar esse papel na vertical. O interessante é que você consiga posicionar bem esse papel, tá? Agora, é algo muito importante para você que gosta de fazer contorno ou que vai querer fazer contorno e nunca aprendeu. O contorno. O contorno, quando a gente tem muito cabelo nascendo, quando a gente tem muito baby hair, né? Aqueles cabelinhos nascendo, você não pode descolorir eles. Por que você não pode? Porque aquele cabelo, primeiro que ele é muito novinho, ele acabou de nascer, é um cabelo baby mesmo, e aquele cabelo ele não vai aguentar a força do pó descolorante. E segunda coisa esse cabelo, ele vai parecer que ele quebrou no processo da descoloração. Então, quando a cliente ela olha aquele cabelinho clarinho aqui, curtinho, ela vai pensar que você quebrou o cabelo dela nesse momento. Então, você tem que limpar essa partezinha, tá, do cabelinho, esses cabelinhos curtinhos que ficam perto da orelha. Na nuca também fica muito cabelinho nascendo. Então, você vai ter que limpar esses baby hair e não descolorir ele, viu? Tem clientes que na hora que elas vão amarrar o cabelo, assim, por exemplo, às vezes você posiciona o contorno, mas aqui, ó, às vezes ela tem uma leve entrada, né? Mulher também tem entrada. Mas às vezes não é tão aparente porque o cabelo é comprido e tudo mais. Mas aí quando você vai ver, essa parte às vezes fica um pouco escura. Então você tem que explicar isso para a cliente que você vai optar por duas coisas. Ou você não carrega muito o contorno para essa mecha aqui, por exemplo, não ficar tão carregada na hora que você posicionar a sua linha de contorno, tá? A gente está falando sobre tipos de divisões em mecha. Então, isso é um tipo de divisão. Contorno é um tipo de divisão. Você precisa de entender como que você faz o seu contorno. Então, talvez você não posicione essa mecha, porque essa entradinha aqui tem muito cabelo novo. Então, talvez você deixe aquilo mais natural, para não parecer que essa ficou marcada, aqui ficou escuro, e quando você fazer a franja, ficar escuro, ficar claro, escuro, claro. Tá? Tranquilo? Todo mundo comigo até aqui? Todo mundo comigo até aqui? Então, ótimo, expliquei sobre contorno. Anderson, quantos papéis eu coloco de contorno? Pessoal, isso é algo muito particular, tá? Dentro do programa Expert Mechas, eu levei para o programa Expert Mechas todas as técnicas que eu vi em cursos de uma forma que eu criei de uma forma natural para eu vender para essas clientes, né, que são as clientes reais do dia a dia do salão. Tudo aquilo que é vendido comercialmente. Aquele cabelo que ela fica bonita mesmo longe de mim. Então, eu sempre posiciono papéis de uma quantidade a ponto de não deixar aquela mecha muito carregada, tá? Ótimo. Então, quando a gente está fazendo esse processo de uma mecha que é muito colada da raiz, a gente está fazendo um loiro super claro, tá? Esse loiro que a gente está fazendo é muito claro, viu? Esse contorno é costurado, esse contorno não é costurado. Se o contorno ficar costurado, gente, o que é a costura? O que é a costura da mecha? Costura são pontilhados, né?
Isso é uma mecha costurada, tá? Quando você pega o contorno, você vai pegar a fatia inteira da mecha, tá? Por quê? Porque se você pegar o contorno costurado, ele não vai ficar todo aceso, ele vai ficar nesse efeito que você fizer. Então, imagina que se você for pegar um contorno costurado e você vem aqui, ó, e faça a costura, né? Sobe e desce do seu punho. E aí, você acha que esse contorno aqui, ele vai ficar todo aceso? Não, ele não vai, porque aqui, em cada transparencinha que você está vendo aqui, em cada buraquinho que você está vendo aí da sua casa, ele vai ter uma mecha escura. Isso não é contorno, tá? Isso é uma técnica clássica de mecha costurada. Então, não é. Então, ótimo. Então, o que que acontece? Você tem essa opção de você fazer para trazer essa luminosidade. Anderson, meu cliente não gosta de contorno, quer fazer mecha clássica mesmo, vou subir aqui todas as linhas na horizontal, eu ainda estou em processo de aprendizado, não vou me arriscar fazendo contorno. Ok, tudo bem, pode subir todas as linhas na vertical. Chegando aqui, você vai encontrar o seguinte. Agora a gente já está na situação de uma pessoa que já está chegando no topete. Subiu do lado de cá também, tá? Essa mecha a gente já montou ela. O cliente já está cheia de papel, a gente já está no fundo de clareamento 9, quase no... Já está no 8 aqui nas laterais e no 9 aqui atrás. Já está quase na hora de lavar esse cabelo. A gente está fazendo um loirão, viu? Por que loirão? Por que eu estou falando isso? Porque fazer mecha clássica em morenas, fazer uma mecha onde você vai ter costuradinha assim, é menos comum, é menos provável você fazer isso. Deixa eu descer um pouquinho isso daqui, só para vocês verem. Vocês concordam que eu aqui vou ter praticamente um quadrado, um retângulo? Eu tenho uma figura geométrica na cabeça da boneca. Olha para você ver. Certo? Eu tenho um quadrado, eu tenho... Olha para você ver, eu tenho linha... Todas as linhas aqui horizontais, né? Porque eu não tenho linha vertical aqui. E aí agora eu vou virá-la aqui atrás e vou finalizar esse cabelo. Anderson, todas as mechas que você faz para clássicas, tradicionais, você cria isso aqui? Sim, eu crio isso. Por quê? Porque a cliente... ela, muitas das vezes, ela usa o cabelo partido no meio. Se ela, né, ela usa um pouquinho para o lado de cá e tudo mais. Mas o que que acontece? Quando eu faço a construção toda para trás, eu garanto que quando essa cliente partir o cabelo dela assim, as mechas em cada lateral, elas vão ter o mesmo peso. O que que significa o mesmo peso? Não significa... que deste lado, por exemplo, eu coloquei uma mecha mais grossa e do lado de cá eu coloco uma mecha mais fina, deixando um lado mais marcado do que o outro, tá? Você pode ser iniciante em mechas, você pode trabalhar já há muito tempo, mas você tem que entender que se você fizer de uma forma a ponto de você encantar a sua cliente ela vai voltar. E isso ela vai fazer você ter indicações. Então, você precisa de entender que cada cabelo que você está fazendo é muito especial, tá? Então, ótimo. Eu vou trabalhar todas as minhas mechas em linhas horizontais para trás. Linha horizontal, gente, linha reta, tá? Ótimo. Essa cliente aqui, ela tem levemente um biquinho de viúva, né? Se ela tem levemente um biquinho de viúva, a gente isola ele? Não, deixa para depois, tá? Você vai fazer o seguinte... Você vai pegar levemente esse biquinho, se você quiser fazer um contorno, você vai colocar um papelzinho nesse biquinho, tá? Bem fininho, e depois você vai fazendo todo as
aplicações para você conseguir deixar um contorno nessa cliente mais aceso na franja, tá? Mas isso daqui, gente, são linhas muito finas. Eu tô pegando pouco cabelo, não tô pegando a ponto de deixar essa cliente muito marcada, com uma franja muito marcada. Isso para cliente que quer ter uma luminosidade mais na frontal. Ah, Anderson, eu sou um cabeleireiro super moderno, eu sou uma cabeleireira super moderna, eu vou colocar 4 papéis de contorno, um atrás do outro. Olha, toma cuidado, porque às vezes você acende demais esse cabelo, tá? Então aqui eu só vou desenhar para vocês que a frente, né, digamos que a gente fez aqui uma em diagonal, vamos fazer tipo mais vertical assim. Beleza? E aí depois a gente subiu linhas retas, formou aqui o tupete e foi... E aqui linhas retas também. Excelente! Cheio de papel aqui no cabelo dessa cliente. Ótimo! E aí? Ótimo! Quando a gente trabalha com outra linha, por exemplo, todas as mechas que vocês forem fazer, você vai perceber que você vai trabalhar com essas linhas horizontal, com essa linha diagonal, com essa linha zigue-zague, enfim. Quando você começar a fazer a sua divisão na parte de trás, agora a gente vai começar a fazer uma divisão para morenas iluminadas, tá? Por que para morenas iluminadas? Porque o seu lucro, você vai perceber que ele está nas morenas iluminadas. A morena iluminada, você consegue fazer muitas mechas usando um único pó descolorante, porque você gasta menos produto do que um cabelo loiro, tá? Então, se hoje você tem dúvida, dentro do programa Expert Mechas, a gente tem 2 técnicas de morena, eu coloquei 2 técnicas de morena iluminada, que são as técnicas que eu mais uso dentro do salão. Na verdade, eu só reproduzo técnica no salão que está dentro do curso online. Então, todos os cabelos que vocês veem no meu Instagram são cabelos que tá de técnicas do meu curso, do programa Expert Mechas. Então, tem a técnica morena iluminada ponto de luz, tem a técnica morena iluminada em avelã, e são técnicas super fáceis mesmo, que eu monto assim, em 30 minutos. Ah, Anderson, você monta em 30 minutos com auxiliar. Eu monto em 45 minutos sem auxiliar. Às vezes eu sou até mais rápido sem auxiliar, né? Porque eu vou desfiando, eu já vou posicionando o papel. Mas é para te mostrar que é muito rápido e é muito fácil isso, as técnicas. E outra coisa, a técnica Baby Blonde, que é uma técnica que eu sempre posto muita foto, eu sempre mostro muito essa técnica, eu também uso a técnica Baby Blonde para fazer morenas. Porque quando a gente define nome para a técnica, por exemplo, eu posto no meu Instagram técnica de tipo correção de cor, morena iluminada pontos de luz, Baby Blonde, micromechas. As clientes elas já pedem orçamento no WhatsApp falando qual que é o nome da técnica. Então, às vezes, a cliente chega e fala assim, Anderson, eu quero essa técnica Baby Blonde, mas eu quero, meu cabelo é castanho, mas eu quero que você reproduza a técnica Baby Blonde no meu cabelo que é castanho. Ótimo, tudo bem, não tem problema. Você consegue reproduzir a técnica, só que a única coisa que vai mudar vai ser a cor do cabelo da cliente, o fundo de clareamento e o tonalizante que você vai escolher. A técnica você pode utilizar a mesma técnica e fazer vários tons diferentes. Então você não precisa de falar, não, o Baby Blonde só dá para loiro. Não, não tem isso. Quem falou, né, que o Baby Blonde só dá para loiro? Quem que falou que a morena iluminada pontos de luz eu não posso fazer essa mesma técnica no cabelo loiro, né? Quem disse isso? Quem falou que a correção de cor vai ser só para cabelo, por exemplo, que está manchado de laranja? Ah, se o cabelo estiver manchado de vermelho, eu não consigo corrigir o cabelo? Não, você vai conseguir corrigir. O que eu estou te mostrando é que as técnicas ela têm uma versatilidade. Você precisa, se você entender a técnica, você vai reproduzir aí, às vezes, 3 técnicas dentro do seu salão, com as suas clientes,
sem ter que ficar elaborando muito, né? A micromeshes eu uso muito, porque tem muita gente que gosta. Baby blonde, morena iluminada, ponto de luz, low lights e correção de cor. São as técnicas que eu mais uso aqui no salão. Então, eu não fico preocupando nisso. Por quê? Porque são técnicas que eu consigo aplicar e transformar os cabelos das minhas clientes em cabelos de revista. Então, os cabelos que eu faço são cabelos muito bonitos, em cabelos de revista. Os cabelos que os alunos estão fazendo são cabelos muito bonitos. Então, o que acontece, pessoal? Você precisa de entender sobre ler a técnica e você vai reproduzir a técnica. Anderson, mas você não faz contornos tão marcados, tão carregados. Não, não faço. Por quê? Porque eu vendo o cabelo bonito para minha cliente ter ele até mesmo longe de mim, né? Então não é muito carregado, o perfil que eu atendo não é blogueira, não é artista, assim, não é gente que arruma o cabelo toda vez. Isso identifica com você? Você atende hoje aí na sua região, você já está atendendo artista ou alguma blogueira, onde você consegue fazer um cabelo extremamente carregado na frontal? Porque, às vezes, se eu carregar muito a cliente vir aqui, passar 3 dias, eu olhar ela aqui andando no bairro, com aquela faixa super clara aqui atrás, eu vou falar, meu Deus, não sei se tá bonito. Cabelo loiro, no escovado e no Babyliss é uma coisa, o cabelo loiro natural é outra. Então, a realidade muda. Então, é isso que eu tento passar. É isso que eu coloquei dentro do programa Expert de Mechas, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a técnica de zigue-zague. Você tem dúvida sobre zigue-zague? Você imagina o que o zigue-zague causa na cabeça da cliente? O que ele causa dentro da técnica? Então, vamos lá. Sobre o cabelo, sobre a técnica zigue-zague. O que é importante a gente pensar numa morena iluminada? O que é muito importante de eu pensar numa morena iluminada? Anderson, a morena iluminada, você vai posicionar o cabelo logo aqui, o contorno muito agarrado. A morena iluminada, por si só, ela só quer iluminar. Ela não quer nada que seja próximo da raiz. Vocês vão perceber isso dentro do programa, você entende totalmente o que eu estou falando. Você não vai posicionar a mecha lá na raiz. A morena, ela não quer nem ver aonde que a mecha começa. Então, a gente já precisa de entender que eu posso trabalhar o meu contorno reto. Um contorno reto não vai ser legal, tá? Isso é parte de trás. Isso daqui é frente. Então, os contornos raramente vai ser na linha horizontal. Então, eu vou trabalhar esses contornos com a diagonal mais curta, tá? Eu não trabalho com aquela diagonal assim, por exemplo. Eu trabalho com uma diagonal mais curta. Aqui, logo, tá a orelha da minha cliente, tá? Então, aqui eu vou fazer a diagonal mais curta. Só que aí vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença, Anderson? Vai ter uma diferença que eu vou mostrar para vocês. E qual que vai ser a diferença? Penteando, né, o cabelo da cliente para ela não sentir dor, né? Senão o cliente vai sair daqui e não vai falar que não vai voltar aqui, de tanto que doeu o cabelo da cliente. Então, você precisa... Então, se é uma diagonal, eu não vou trabalhar com a linha reta. Se não é vertical, eu não vou trabalhar assim. Anderson, então eu quero fazer uma vertical aqui no centro para eu saber exatamente para que lado que vai cada contorno. Beleza, então vamos fazer aqui e vamos montar a mecha com uma vertical. Essa linha aqui, então, é uma linha vertical. E essas linhas aqui vai ser linhas, as pretas, vai ser linha diagonal. Ótimo, excelente. Se é morena, iluminada, o que eu preciso de fazer? Eu vou tirar a minha linha numa diagonal mais curta. A diagonal mais curta significa que ela é curta. Não significa que ela é uma diagonal longa, por exemplo. Isso daqui é uma diagonal longa. Tá vendo? Isso daqui é uma diagonal curta, tá? Por que é uma diagonal curta? Porque eu quero pegar o contorno, esse contorno, ele vai fazer o que com você?
ele vai trazer luminosidade para essa parte aqui do cabelo. Então, quando você pegar a sua cliente e fazer assim com o cabelo dela, toda essa parte aqui que eu peguei aqui embaixo é a parte que vai trazer a luminosidade para o seu cabelo, para a luminosidade da sua morena ou da sua loira, né? Depende do que você vai fazer. Dentro do curso você vai perceber que você pode fazer várias mechas, vários tons com mechas diferentes. Ótima, curta. Aí você vai ter que definir uma outra coisa, né? O que você vai fazer com essa mecha? Você vai pegar essa mecha e colocar papel aqui direto? Não, você logo vai ter que desfiar. Você vai ter que desfiar para você fazer o quê? Para você trazer mais volume de cor nas pontas e trazer naturalidade para a sua raiz, certo? Então, dessa forma, você cria isso. Beleza, então eu defini a minha linha de esfumado, eu defini o meu desfiado, como que eu vou desfiar, e aí você vai definir, é um desfiado que você vai desfiar muito, que você vai desfiar pouco, que você vai desfiar da raiz, que você vai desfiar do meio, que você vai desfiar das pontas, você vai definir isso, tá? E aí beleza, você vai colocar uma mecha só de contorno, talvez uma mecha de contorno não seja suficiente para ela acender. Por que ela não vai ser suficiente? Porque se você vai montar toda a cabeça desfiando também, como que o seu contorno vai realçar mais? Então, o contorno, ele não pode ter nenhuma linha de transparência. O que é isso? Você não pode dar uma linha de transparência sem você colocar uma mecha seguida da outra, porque senão você não vai conseguir criar volume de cor para esse contorno. Então, os contornos a gente monta seguido do outro, tá? Por quê? Porque o que você desfiou nesse contorno já vai trazer naturalidade para sua raiz. Então, você já vai conseguir trazer naturalidade para a raiz. Então, aqui vai deixar uma raiz natural. Tudo que sobe, desce, tá? Então, se você subiu com esse desfiado, se você subiu com o desfiado, quer dizer que o que significa isso? O que significa eu desfiar o meu cabelo, Anderson? Anderson, por que a gente desfia? A gente desfia porque a gente está guardando o cabelo na raiz, tá? Eu estou guardando uma porcentagem de cabelo para aquele cabelo não ficar muito marcado, tá? Porque depois, esse cabelo que eu guardei, eu vou ter que desembaraçar para a cliente ir embora, né? Então, ele vai descer novamente e vai trazer naturalidade. Mas quando eu crio mechas sem eu deixar nenhum intervalo, sem deixar nenhuma transparência, quer dizer que você está carregando naquele ponto, tá? Você está colocando mechas pontuais naquele ponto. Quem está gostando do evento? Anderson, posso produzir essa técnica morena iluminada numa cacheada? Claro que pode. A única coisa que você deve fazer é escovar o cabelo. Eu, por exemplo, se eu vou atender uma cacheada, eu vou escovar o cabelo dela antes, porque eu acho muito difícil de você desfiar o cabelo. Beleza? Ótimo. Lógico que depois de você criar um contorno, você vai precisar de uma transparência, que você também vai definir de acordo com o efeito que você vai criar. Vai ser largo, vai ser muito profundo, vai ser pouco profundo. E aí depois você vai criar o seu efeito do zigue-zague. Por que o zigue-zague? Porque esse zigue-zague vai ser aonde que eu vou posicionar os pontos de luz, tá? Vai ser aonde que eu vou posicionar esses pontos de luz. Tirei aqui a minha mecha em zigue-zague, então logo aqui eu já vou desenhar para vocês que depois tem uma mecha em zigue-zague. Você posiciona os seus pontos de luz, tá? Você pode posicionar o seu ponto de luz, você pode desfiar esse ponto de luz para criar mais naturalidade. Agora, uma dica que eu vou te dar para você não fazer essa mecha e não ficar uma mecha, um ponto de luz muito grosseiro. Trabalhe sempre com mechas mais rasas, menos profundas, tá? Trabalhe os pontos de luz. Anderson, eu não quero meu ponto de luz
tão longe um do outro. Então, eu vou trabalhar um ponto de luz, por exemplo, mais próximo um do outro, né? Lógico, numa live, pessoal, não consigo mostrar com tanto detalhe e com tanta riqueza, igual tem dentro do programa Expert Meshes, porque lá a gente mostra o efeito e depois você vê o efeito, porque aqui não tem como eu descolorir o cabelo dela, infelizmente, né? Apesar de eu já ter feito isso uma vez, agora não dá, porque o cabelo dela não tem córtex, então não dá para tratar mais. Então é isso. Então você quer um ponto de luz mais próximo, então você vai fazer um zigue-zague mais curtinho, tá? Beleza. Fiz o zigue-zague mais curtinho. Vou vir pegando os meus pontos de luz, tá? Ah, Anderson, mas isso é a mesma coisa de eu costurar o cabelo. Não, não é, porque se você costura, primeiro que você pega um fio mais embaixo, o outro mais em cima, a mecha está em diagonal, então na hora que esse cabelo cai aqui, ele vai cair aqui, cada um cai numa altura, trazendo um ponto de luz diferente. Até porque logo depois, você vai fazer o processo de esfumado, porque você vai esfumar o cabelo da cliente que passou por esse processo da descoloração. Então, você vai ver que você vai criar o desenho do esfumado de uma forma como que cada ponto de luz, ele fique numa altura diferente, tá? Então, para um ponto de luz ficar um pouco mais alto, o outro ficar um ponto mais baixo. O que isso me garante também numa morena? Por que o ponto de luz realça? Porque quando você cria esse ponto de luz, você cria no meio disso um contraste, tá? Olha para você ver como que vocês estão vendo aqui. Aqui é o ponto de luz, no meio da minha mão, onde vocês estão vendo aqui, você cria o contraste na mecha. Então, aquela mecha, o ponto de luz vira ponto de luz porque o outro cabelo está escuro, tá bom? E beleza, então a gente foi construindo aqui a divisão de uma mecha ponto de luz. Anderson, eu vou fazer toda a montagem assim, né? Eu acho que é demais você fazer toda a montagem pontos de luz. Pontos de luz, ele tem que ser alguns pontos, porque senão ela fica com muita luz no cabelo. Então, aí depois você pode subir desfiando, você sobe eriçando o cabelo, de uma forma onde que você está criando o desenho, tá bom? Beleza, vai terminar aqui, se você subindo assim, outra mecha, um ponto de luz, outra mecha, um zigue-zague, outra mecha, zigue-zague, outra mecha. Aqui, o que vai acontecer? Vocês colocam um ponto de luz e depois finaliza com uma mecha desfiada, tá bom? Você vai conseguir fazer essa linha de divisão.